Seja muito bem-vindo ao canal Direitologia. E aqui no segmento do Direito Civil, nós estamos trabalhando sobre as matérias do Código de Processo Civil, normas fundamentais do Código de Processo Civil brasileiro. Então, vamos lá para o artigo 11, que diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. É exatamente isso que prevê aí o artigo 11. Ele fala que os julgamentos vão ser públicos e as decisões têm que ser fundamentadas sob pena de nulidade. Então eu não posso ser condenado sem saber exatamente no que é que o juiz se fundamentou. Uma especificação aí do artigo 11, trazida pelo parágrafo único: nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, dos seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Então tá aí, naqueles casos que a lei determina ou que o juiz reconhece que deve ser reconhecido o segredo de justiça, somente as partes, os seus advogados, defensores ou Ministério Público estão possibilitados de ter acesso às decisões. Então, naqueles casos que tratam de menor, aqueles casos específicos da lei, né, onde se tem uma quebra de sigilo, o juiz vai dizer o seguinte: só quem pode ter conhecimento do conteúdo desse processo são parte, advogado, defensores e Ministério Público. E aí, aplicado ao caso, se não houver defensor público, se não houver Ministério Público, pelo menos os advogados e as partes. A joia não pode ser público, geral e restrito. Já o artigo 12 do Código de Processo Civil diz o seguinte: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acordo. Nesse caso, o que é, meus amigos? A ordem das coisas. Quando você vai trabalhar, você vai fazer as coisas, você não elege necessidades, você não coloca um, depois outro, na fila de trabalho, serviços. É exatamente isso que o artigo 12 delineia. E aí, ele é subdividido em parágrafos, incisos. O primeiro parágrafo diz o seguinte, que a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Mais uma vez aí, o princípio da publicidade, né? O acesso deve ser público a essa lista, para ver de fato quais são os casos que estão ali na fila, né? Para que seja possibilitada a população ficar sabendo de todos os casos que o juiz tem na sua lista ali de trabalho. Parágrafo 2º diz que estão excluídas da regra da lista, né? Inciso 1, as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Então, essas situações de sentenças dadas na audiência, de questões de sentenças de homologação de acordo havido entre partes, ou de improcedência liminar do pedido, que foi aquilo que nós vimos na aula de número 5, estão excluídos da regra da fila, da organização da fila. Já no inciso 2, ainda estão excluídos da regra do CAPT, né, que é a organização da fila. Inciso 2, o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Inciso 3, o julgamento de recursos repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Essas duas disposições, do inciso 2 e do inciso 3, na verdade, elas se referem ao julgamento dos casos repetitivos, decisões ali coletivas para uma mesma matéria, onde foi pacificada uma situação. Isso nós veremos mais à frente aí em aulas específicas a respeito dessa situação. Essas duas questões aí de repetitivo e tal, elas estão fora da regra do CAPT, ou seja, da lista. Não existe uma lista dessa, tá joia? Pelo menos de acordo com as regras, com as normas do CPC. Já o inciso 4 diz que estão excluídos da regra do CAPT as decisões proferidas com base no 485 e no 932 do CPC. Então, estão fora daquela regra do CAPT, que é da organização das filas, os casos de julgados extintos sem resolução de mérito, né? Conforme nós vimos na aula de número 5 lá, que é aquela questão onde é indeferida a petição inicial, onde tem várias outras situações ali também de não análise do mérito. E as hipóteses do 932 são aqueles casos que cabem a decisão monocrática do relator no tribunal. Então, em fase de recurso, existem hipóteses lá, decisões que o relator do processo no tribunal pode tomar. Então, aquelas decisões ali do 932, aquelas decisões que o relator pode tomar no tribunal, elas não se alinham a essa questão de lista de processos aptos, tá? Então, não obrigatoriamente, com base no CPC,
não tem obrigação de ficar em fila de descrição e a ordem cronológica de conclusão, tá? Já é daqueles casos ali do 931. O inciso 5, julgamento de embargo de declaração. Então, aquelas decisões ou sentenças que pendem julgamento de embargo de declaração não estão necessariamente incluídos os julgamentos ali naquela lista e ficando disponibilizado. Inciso 6, o julgamento de agravo interno. Mesma coisa, é um recurso também. Então, quando pender de julgamento de agravo interno, não há uma lista com esses processos que estão à disposição para consulta pública em cartório ou na rede mundial de computadores. Da mesma maneira, os processos de preferências legais e de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. As preferências legais, o que a gente entende aqui é aquelas situações de mandados de segurança, de habeas corpus, quando a gente trabalha com um juízo cumulativo aí, né? E das metas estabelecidas no CNJ, uma lista própria, né? Tem que julgar todos esses casos aqui dessa lista prevista no CNJ. Então, aqueles casos dessa lista prevista no CNJ não estão obrigados a constar da ordem cronológica, ficarem disponíveis para consulta pública em cartório na rede mundial de computadores. E, por fim, aí o inciso 9 do parágrafo 2º diz que a causa que exige a urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Então, se o juiz escolher uma causa que precisa ser decidida de forma urgente lá, essa causa que precisa ser decidida de forma urgente não obrigatoriamente terá que constar da lista de ordem cronológica de conclusão, tá certo? Então, são essas as hipóteses aí que não precisam constar da lista de processos à conclusão para o proferimento de sentença ou acordo. E, dando sequência ainda, temos o parágrafo 3º aí do artigo 12, que diz o seguinte, que após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Então, eu tenho uma lista de preferências normal, de ordem cronológica de trabalhos, e eu tenho uma outra lista que é mais urgente, se sobrepõe a essa, e dentro dessa lista de mais urgência, eu tenho também as minhas hipóteses de mais urgência. Então, eu tenho o primeiro trabalho das urgentes, o segundo trabalho das urgentes, o terceiro e assim vai. A mesma regra, mas para mais urgente. Tá? O parágrafo 4º diz o seguinte, que após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. O advogado está com o caso na lista, a ordem cronológica X, é o número 5 para ser analisado pelo juiz e julgado. E aí ocorre mais uma questãozinha lá, eu preciso peticionar de novo, tal. Aquilo vai tirar da fila a minha ordem de julgamento do processo? O parágrafo 4º está dizendo que não. Salvo a necessidade de reabertura da instrução ou de conversão do julgamento em diligência, que é se eu precisar fazer uma nova prova, acrescentar uma nova prova, enfim, mudar algo fundamental aqui nesse pedido que está concluso para o juiz. Normalmente não se tira da ordem porque você fez um novo pedido, por exemplo, um pedido de reiteração de análise e tal. Isso não afeta a ordem cronológica do processo. E aí, decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Então, a pessoa fez um requerimento sobre aquele processo que estava na fila para se dar uma sentença, uma decisão, ou um acórdão, né? E ele volta para a mesma lista, salvo nos casos que impliquem a reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. Ele volta para a mesma lista, reiterando a questão do parágrafo 4º. Já o parágrafo 6º diz que ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º, ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que é aquele serviço normal, aquela ordem de julgamento de processo normal. Ou o do parágrafo 3º, que é aquela especial, aquela lista especial, o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado. Então, que o tribunal disse o seguinte, volta tudo do começo aí e dá uma nova sentença. Essa sentença não pode ser mantida. Não existe a situação, nesse caso específico, não é a situação de reforma. Não, entendo que diferente do entendimento do juízo, vou reformar para isso. Não. Nesse caso aqui, cassou a sentença.
Sentença já não existe mais, o acórdão, né? No caso de decisão de tribunal. Quando cassar a sentença, ele volta para a posição lá do parágrafo 1º do parágrafo 3º, da lista do parágrafo 1º do parágrafo 3º. Para primeiro, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou complementação da instrução, na mesma linha do que a gente já viu no parágrafo 4º. Ou seja, se alterar, se implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento de diligência, se houver necessidade de realização de diligência ou complementação da instrução, nesse caso, aí ele vai seguir o rito normal, tá? Isso é só quando o caso é puramente anulado e tem que julgar de novo. E já estão produzidas as provas necessárias. Ou então, quando se enquadrar na hipótese do 1040 do inciso 2. Lembra que a gente falou aqui desses casos dos julgamentos repetitivos e tal? O artigo 1040, o inciso 2, é hipótese lá do julgamento repetitivo dos processos. Julgamento em sede de recurso repetitivo. O acórdão anterior é contrário à orientação, ou seja, então pacificou-se pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo que a matéria é diferente da decisão que foi trabalhada ali, que foi dada. Volta para o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou no parágrafo 3º. Tem uma sobreposição aqui com relação às outras matérias que já estavam na fila. Então, elas têm que voltar para o topo, para serem decididas rapidamente. Tá certo, pessoal? Então aqui ficam as nossas considerações a respeito das normas fundamentais do Código de Processo Civil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, comente, que a gente vai responder aqui, tá certo? E se você ainda não segue o canal, siga aí, Direitologia. Aqui a gente sempre posta vídeos interessantes a respeito das mais variadas áreas do direito e da tecnologia. Questões necessárias à análise de concurso, à análise de estudos para sua faculdade ou para um mero interesse. Tá joia? Muito obrigado e ótimo estudo!